Só maravilhas, curas, restaurações. Hoje eu quero ler com você, eu quero intitular essa mensagem Entre o Corvo e a Pomba. Entre o Corvo e a Pomba. Você vai verificar aqui no texto que nós vamos ler, Gênesis 8, versículo 6 em diante. Noé está dentro da arca e ele está lidando com dois pássaros, o corvo e a pomba. Esses pássaros hoje representam duas situações espirituais, dois espíritos, duas propostas que existem no mundo após o dilúvio. Nós somos pessoas pós-dilúvio, nós nascemos de Adão, mas em segunda instância nós nascemos de Noé. Se não fosse Noé entrar naquela arca, nós não estaríamos aqui. Então, quando Noé está dentro daquela arca, ele teve que lidar com dois pássaros. E aqui diz, versículo 6, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que havia na arca e soltou um corvo, o primeiro que ele soltou. E saindo, o corvo ia e voltava até que as águas se secaram de sobre a terra. Verso 8, depois ele soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. Mas a pomba não achou onde pousar a planta do pé e voltou a ele para a arca, porque as águas ainda não haviam secado sobre a terra. E estendendo ele a mão, tomou-a e recolheu-a na arca. Esperou Noé ainda outros 7 dias e tornou a soltar a pomba fora da arca. E à tardinha, a pomba voltou e com ela estava uma folha verde de oliveira no seu bico. Assim Noé soube que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então ele esperou ainda outros 7 dias e soltou a pomba, e esta não tornou mais para ele. E no ano 601, no primeiro dia do mês, secaram-se as águas de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Alguém, por favor, ore comigo e diga: Senhor, fala comigo nessa manhã. A tua palavra está aberta, ela não volta vazia. Eu repreendo agora todo comedor de semente, todo aquele que rouba a semente. Agora eu cancelo no poder do sangue de Jesus e eu abençoo os ouvidos que vão ouvir a palavra de Deus nessa manhã. Você pode se sentar diante de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Muito bem. No momento onde nós estamos nessa manhã, na mensagem, Noé está dentro da arca. Ele ficou pelo menos 12 meses dentro da arca. E as águas levaram pelo menos 8 meses para secar. Depois que parou de chover, choveu 40 dias sem parar. As águas ainda levaram, você pode imaginar, 8 meses dentro de um barco, sem poder sair. Não chovia mais, mas também não podia sair. Mas finalmente, quando a arca pousou no Monte Arará, isso está no versículo 4 do capítulo 8, que no 7º mês, veja, as águas começaram a cair no 2º mês. E no 7º mês, a arca pousou sobre o Monte Arará. E as águas foram minguando, dizendo no verso 5, até o 10º mês, onde apareceram os cumes dos montes. E agora, depois que a arca parou em cima do Monte Arará, levou 40 dias para Noé abrir a janela da arca. E eu sempre gostei muito de parar aqui na janela da arca, porque Deus, Ele tem uma mensagem nessa janela, porque ao cabo de 40 dias, e 40 dias fala de um tempo em que fala de uma transição. Eu sei que a arca ficou vários meses navegando
e esperando a água secar, mas esses 40 dias são como se Deus estivesse falando, mais 40 dias, Noé, e uma nova fase vai começar. Você sabe que a gente faz jejum de 40, porque 40 é um tempo realmente de mudanças. Eu me lembro de um jejum que eu fiz de 40 dias que realmente mudou a minha história. Era um jejum onde realmente Deus entregou vários espíritos. E Noé, nesses 40 dias, após os 40 dias, ele se vê assim: eu vou abrir a janela da arca para ver o que tem lá fora. Abrir a janela fala, eu quero olhar, eu quero observar o que está me esperando lá fora, o que tem lá fora, uma vez que nós vamos sair dessa arca. E para descobrir o que tem lá fora, a primeira ave que Noé solta é um corvo. Nós sabemos que um corvo é um urubu, é um animal que ele se alimenta de cadáveres. E Noé, eu acho interessante que, por que Noé solta primeiro o corvo? Porque Noé, ele está agindo profeticamente aqui, sabendo que lá fora tem algo que esse corvo vai querer. E Noé está dizendo: eu vou soltar esse corvo para ver se ele já vai achar o que ele gosta. Se ele vai achar o que é da natureza dele. E deixa eu dizer algo para os irmãos essa manhã. Hoje está um pouco de calor, eu vou tentar ser bem objetivo. Antes de Noé sair da arca, quando ele abre a janela, ele está abrindo a janela, mas sabendo de duas coisas: tem algo lá fora que não é bom. Tem algo lá fora que não é bom, eu sei. Nós acabamos de passar pelo dilúvio, nós acabamos de ser livres da destruição, nós fomos salvos, mas lá fora tem algo que não é bom. E da mesma maneira que, veja só, Adão não passou no teste porque fora do jardim também tinha algo que não era bom, mas ele não percebeu isso. E eu até digo que Noé também teve problemas, porque quando saiu da arca, a primeira coisa que se fala de Noé é que ele plantou uma vinha e se embebedou. Isso é, eu acho que nem Noé conseguiu andar perfeitamente diante do que tinha lá fora. E lá fora, Noé solta o corvo primeiro, porque lá fora tem algo que o corvo queria encontrar, aqueles cadáveres em decomposição. E o que acontece é que Noé solta o corvo primeiro, mas depois ele solta a pomba. O que significa que lá fora tem também uma proposta diferente. Não tem somente algo ruim nos esperando lá fora. E a pomba aqui, ela representa a unção, ela representa a santidade, ela representa essa vida que Deus propõe. Noé vai sair da arca, ele não saiu ainda, ele abriu só a janelinha, depois de 40 dias ele falou: preciso ver o que tem lá fora. Tem duas realidades lá fora. Eu vou encontrar a iniquidade lá fora. E deixa eu falar aqui sobre a iniquidade, porque nós acabamos de viajar por vários meses nessa arca, e nós deixamos nossos pais para trás. Todos eles morreram, os pais de Noé morreram, os avós de Noé, os avós dos filhos dele, todas aquelas pessoas dos antepassados morreram, mas tem algo que viajou com eles dentro daquela arca. A iniquidade viajou com eles, ela viajou com eles, ela estava ali, a iniquidade dos seus pais. E Noé, ao abrir a janela da arca, ele sabe, tem algo lá fora que o corvo vai se alimentar disso, mas também tem algo lá fora que a pomba vai se alimentar. Tem algo da natureza da pomba, e por isso ele também solta a pomba em seguida. Agora o corvo primeiro, porque ele sabe que as águas estavam apenas encobrindo. Quando Noé soltou o corvo, no versículo 8, 7, soltou o corvo que ele ia e voltava, até que as águas se secaram de sobre a terra. Olha para mim nesse momento. Noé soltou o corvo, sabendo, se ele achar o que ele gosta, ele não vai voltar para mim. E Noé sabia que se o corvo voltou, é porque as águas ainda estavam encobrindo toda aquela podridão que estava debaixo das águas. As águas ainda estavam encobrindo. Enquanto o corvo voltava, é porque as águas ainda estavam encobrindo o que estava lá fora. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui um homem espiritual que discerne que o que está lá fora, o que está no mundo, o que está nos esperando quando a gente sai ali,
tem uma água encobrindo, mas o que está no fundo lá é só iniquidade. O que está no fundo, as águas só estão encobrindo, mas se essa água baixar, o que nós vamos encontrar aí é a mesma coisa pela razão que os nossos pais morreram. Está aí a iniquidade, está aí o mal, está aí a podridão, e ele solta o corvo, e o corvo vai e volta, e o corvo vai e volta. Quando o corvo não volta mais, ele pronto, achou e não vai voltar mais para mim. Ele vai ficar por lá, porque agora ele tem muita coisa para se alimentar. Deixa eu te falar nessa manhã o que significa sair da arca. Preste atenção, Deus salvou a humanidade dentro daquela arca, e agora Noé sai da arca. Deixa eu dizer que não pude deixar de pensar numa criança que nasce, porque nascer é sair da arca. Nascer é entrar nesse mundo, é passar por aquela janelinha. A janelinha que Noé abriu, e agora está nascendo, entrando para um novo mundo. O que essa criança vai encontrar quando ele sai da arca? Ele estava naquela arca ali, guardadinho, puro, mas agora quando ele sai, tem duas realidades que ele vai encontrar. Muitas coisas que vão alimentar o corvo e muitas coisas que vão alimentar a pomba. Os dois estão em nós. E quando as águas baixam, e as águas que baixam da vida é quando a criança começa a crescer. A criança começa a crescer, ela nasce no mundo, ela acha que o mundo é maravilhoso, ela não está vendo a iniquidade, ela não viu ainda. As águas do mundo cobrem isso que está por baixo, mas os pais sabem que o que tem no fundo, os pais sabem que quando a criança crescer, ela vai enxergar. Os pais sabem que quando a criança abrir os olhos, quando as águas baixarem, ela vai encontrar tudo que alimenta o corvo nela. E os pais precisam ter cuidado, porque o corvo vai e volta até a hora que ele não volta mais, até a hora que ele começa a se alimentar do que não presta. Deixa eu dizer, irmãos, deixa eu dizer, muitos de nós já está vendo nossos filhos começar a se alimentar das coisas que estão ali, que estavam encobertas pelas águas. Mas há esperança, alguém diz comigo, há esperança, porque ele também colocou uma pomba, e a pomba também vai encontrar algo que tem lá para nos alimentar. E olha, aleluia, nascer é sair da arca, nascer é encontrar esse novo mundo que, apesar de ser novo, continua tendo duas realidades. Ali está o corvo se alimentando das iniquidades, do que não presta. Que tristeza. O corvo representa isso. Deixa eu ir rapidinho com você e mostrar o corvo na Bíblia. Romanos capítulo 7. Vamos olhar para o corvo na alma de cada um. O corvo está na alma de cada um. Paulo encontrou o seu corvo, e ele teve problemas com esse corvo. E em Romanos 7, verso 15, o apóstolo diz: pois o que eu faço eu não entendo, porque o que eu quero, isso eu não pratico, mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se eu faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. Romanos 7, 17, agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado. Olha, o corvo aí, o pecado que habita em mim. Sabe de onde o corvo veio? Dos nossos pais. Escuta, o dilúvio, eles morreram. Noé entrou na arca, ele atravessou o dilúvio. Noé teve uma nova oportunidade, mas quando ele abre a arca, o que Noé encontra? Nossos pais estão aqui de novo. O que eles nos legaram viajou conosco dentro da arca, sobreviveu ao dilúvio. Paulo está encontrando aqui verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, e o querer é a pomba, mas o efetuá-lo não está, o poder. Pois eu faço o que eu tenho, se eu não faço o que eu quero, o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado, o corvo que habita em mim. Então eu acho esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Crianças, mesmo você querendo o bem, o mal está com você. Criança, você precisa saber que tem um corvo em você, tem uma pomba em você, mas tem um corvo em você também. Um pastor amigo meu
que eu tenho ajudado ele ficou muito surpreso. Ele me fez uma pergunta sobre o filhinho dele. O filhinho dele deve ter uns 8 anos. E ele pegou o menino mentindo várias vezes. E ele ficou muito assustado. E veio falar comigo: pastor, mas eu não entendo meu filho mentindo. Ele foi criado na igreja, ele foi apresentado na igreja. Eu falei: meu filho, seu filho é santo, ele é pecador. Você tem que esperar que o corvo vai aparecer em algum lugar. Em alguma hora esse corvo vai botar as unhas para fora. Ele gosta de iniquidade, ele vai se alimentar disso. Então era chocante para aquele pai ver aquela criança que na cabeça dele continuava sendo tão pura. Às vezes os pais ignoram que tem um corvo na natureza humana e que ele vai botar as unhas para fora e começar a mentir, começar a enganar e começar a fazer isso. Cadê o biscoito que estava aqui? A boca toda suja de farelo? Não sei. Quem comeu o biscoito que estava aqui? Não fui eu. A boca cheia de farelo. Tem 2 anos de idade só. Quem ensinou? Ninguém. Mas o corvo viajou conosco. Ele está lá. E ele se alimenta dessas coisas. Agora imagina nós adultos. Nós que já caminhamos pelas águas depois do dilúvio, já achamos tanta coisa. Nossa carne já se alimentou de tanta coisa. Você sabe o que você já provou nessa vida. Você sabe o que o corvo já comeu nessa vida. E muitas vezes, quando a gente passa por algum lugar que o corvo sente o cheiro, o corvo sente o cheiro, ele já quer de novo, porque o corvo é o corvo. Ele não vai mudar a natureza dele, ele sempre vai gostar daquilo que está lá fora. Mas tem uma pomba em nós. Tem uma pomba em nós. E eu quero falar dela nessa manhã. Porque o segundo animal que Noé solta é a pomba. Agora eu queria que você olhasse que a pomba faz 3 viagens. Diga comigo, 3 viagens. Olha lá no texto do capítulo 8 de Gênesis. E a primeira vez que Noé solta a pomba está no versículo 9. E diz que, versículo 8, depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham mingado. Mas a pomba não achou onde pousar a planta do pé e voltou para ele na arca. Agora deixa eu me explicar, essa é a primeira viagem da pomba. Significa a pomba representando aqui o Espírito Santo, representando a natureza de Deus em nós, que quando ela sai lá fora, ela não achou onde pisar a planta do pé. Isso é quando o Espírito Santo ele não achou espaço ainda. Ele não achou lugar onde pousar. O Espírito de Deus precisa de um lugar para pousar. O Espírito de Deus precisa de uma tenda para habitar. Ele precisa de um lugar onde você o recebe, onde você dá um espaço para ele, onde você prepara aquele lugar. E veja, quando ele soltou a pomba pela primeira vez, não havia lugar ainda no mundo para que ele pudesse pousar. Meus irmãos, precisamos abrir um lugar no meio da iniquidade. Precisamos abrir um lugar no meio da corrupção. Precisamos abrir um lugar no meio dessa correria do mundo para que o Espírito possa pousar. Infelizmente, o corvo achou onde pousar. Ele sempre acha primeiro. Eu quero que você note isso. O corvo chega primeiro, irmãos. E às vezes ele já chegou primeiro, sabe, na nossa mente, na nossa imaginação, nos nossos corações. A primeira luta que a gente tem com o nosso coração não é com a pureza. A primeira coisa que a gente encontra no nosso coração não é a pureza vem depois. Que a gente encontra o corvo chega primeiro. A primeira batalha que a gente tem com a nossa imaginação não são das maravilhas e os pensamentos maravilhosos, que eu não sei de onde está vindo tanto pensamento bom na minha cabeça. Não é? É com os pensamentos ruins. O corvo chega primeiro. Diga comigo, o corvo chega primeiro. E aí está o problema. Às vezes, nós estamos acostumados a viver com o corvo. Ele está ali, ele já achou onde pousar. Mas o Espírito Santo não achou onde pousar ainda. Significa que nós precisamos abrir espaço para que o Espírito possa pousar. E às vezes nas nossas crianças nós começamos a verificar que o corvo já chegou. E a criança começa a demonstrar certas coisas, certos comportamentos, certas situações, onde você fica abismado de perceber que o corvo chegou primeiro e que ele está expressando a sua natureza. Ele já achou algo para se alimentar. Então a pomba volta para a arca porque ela não achou aonde pousar. Eu quero parar aqui porque o Espírito Santo está andando. O Espírito Santo está andando. Será que eu posso pousar aqui? Ainda não. Vai andando e voando. Posso pousar aqui? Ainda não. Posso pousar aqui? Ainda não. E ele procurando onde pousar. Não tem espaço para eu pousar aqui. O Espírito de Deus está andando.
E ele está pairando sobre as águas desde o começo, quando Deus criou a terra, que ela sem forma e vazia, e o Espírito pairava, ele continua buscando onde pousar. E o que Deus está falando através de Noé é: quando nós saímos da arca, Noé, quando vocês saíram da arca, o meu Espírito também continua lá, e ele continua buscando um lugar de pousar, e aí ele volta para a arca, porque ele não achou ainda. A segunda viagem da pomba está no versículo 11. Agora, verso 10. Esperou Noé 7 dias e tornou a soltar a pomba para fora da arca. Eu vejo aqui esse padrão muito interessante na Bíblia, quando se fala do Espírito Santo, é que sempre tem a palavra espera. Em todo contexto onde o Espírito Santo aparece, tem essa palavra espera. Por exemplo, quando Jesus prometeu aos discípulos que ia enviar o Espírito Santo, ele diz: esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo é uma pessoa que você tem que esperar por ele. Beca, vem cá, por favor. Marquei um encontro com você às 1h15 da tarde. Você chegou no lugar, ficou me esperando. Fica aí. O Espírito Santo está lá esperando, mas eu estou ocupado por aqui. Mas ele já está me esperando. E eu preciso também esperar pelo Espírito Santo. Às vezes, quando eu vou para a oração, é para esse lugar onde eu vim. Ele não chegou ainda, eu estou seco, eu estou vazio ainda, parece que a oração não sai do teto, eu estou esperando o Espírito Santo chegar. Senta lá, depois eu te chamo, você vem. Ela representa o Espírito Santo. Eu estou aqui, marquei o encontro com ele e vim buscar. Mas ele não chegou ainda, porque eu não estou sentindo, eu não fui tocado ainda. Não fui renovado ainda, estou cansado, como a Jaque falou. Estou me sentindo vazio, mas eu estou na oração. Alguém diga comigo, estou na oração. Mas diga também, ele não chegou ainda. Então eu tenho que esperar. E eu estou aqui em oração. Eu estou aqui em oração. De repente o Espírito Santo começa a se aproximar devagarinho. Ele começa a se aproximar. E ele vê que eu estou esperando. Eu já esperei lá há algum tempo. Eu estou lá em oração há algum tempo. E ele começa a se aproximar. Quando ele começa a se aproximar, eu começo a sentir algo. Eu começo a sentir algo, eu começo a sentir que a minha oração está melhorando. Aleluia. Minha oração começou a melhorar, eu já estava pensando em terminar, mas na hora que começou a melhorar, ele começou a chegar. E quando ele chega, que ele dá a mão comigo, aí pronto, agora eu vou começar a orar. Agora eu vou começar a orar. Porque aquele tempo todo que eu estava seco, eu estava esperando por ele. E foi por isso que Noé esperou mais 7 dias para poder soltar a pomba, porque ele falou: será que em 7 dias mais o mundo vai estar pronto para receber? Será que em 7 dias mais vai ter um lugar nessa terra de iniquidade? Noé sabe que tem uma iniquidade lá fora, o corvo já achou o que comer, ele já está lá, mas Noé está precisando esperar. Noé não vai sair da arca antes do Espírito Santo achar um lugar para pousar. Vou dizer para você, não adianta sair lá para fora sem o Espírito Santo ter achado um lugar. No versículo 11, quando a pomba faz a segunda viagem, à tardinha, a pomba voltou para ele, mas no bico trazia uma folha verde de oliveira. Mas ela ainda voltou para Noé, o que significava que ainda não era tempo de estar lá fora, mas aquela folha de oliveira representa que algo estava crescendo. E era uma folha verde de oliveira, de óleo, de unção. E aqui está representando que a unção está nascendo. A unção está começando a nascer. E é através dessa unção que Noé vai sobreviver. Noé precisa esperar. E a Bíblia diz que ele espera mais 7 dias para soltar a pomba de novo. Porque você tem que esperar a unção crescer. Você tem que esperar a unção crescer. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Pais que oram pelos filhos, quero dar uma sugestão de oração que eu estou fazendo pelos meus. Eu faço isso no quarto deles. Eu e a pastora estamos orando no quarto deles. E uma das coisas que nós oramos é: eu oro para que a unção cresça. Eu oro para que a unção aumente. Sabe por quê? Se a unção for mais fraca do que o corvo, quem que vai vencer? Quem que vai vencer? Diga comigo, nossos filhos são ungidos. Mas às vezes a unção na vida deles está fraca. A unção na vida dele está fraca. E a unção do TikTok está mais forte. A unção do celular está mais forte. A unção dos eletrônicos está mais forte. Quem que sufoca quem? O corvo está tentando sufocar a unção. E assim na vida do adulto também. Você precisa esperar na unção. Você precisa
Fortalecer a unção. Diga comigo, eu sou ungido. Eu sou ungido. Tem gente que está tão fraca com a unção que nem falar está conseguindo. Eu sou ungido. Eu sou ungida. Se você não investir na unção, ela não cresce. Em Isaías 10, 27 diz que o jugo será despedaçado por causa da unção, porque ela engordou, que ela chegou ao ponto de despedaçar. Deixa eu dizer, o que vai despedaçar o jugo na vida dos nossos filhos é a unção que está neles. Mas a unção precisa crescer. Pais, põe a mão na cabeça do seu filho e diga: a unção que está aqui, eu ordeno que cresça. Entre no quarto do seu filho com um vidrinho de óleo, coloca o óleo em tudo quanto é lugar daquele quarto e fala: eu ordeno que a unção que está aqui cresça. Esse menino, essa menina foi apresentada no altar, ele tem uma unção, ele já é ungido. Eu ordeno que a unção cresça. Diga assim: eu abençoo a unção. Eu proclamo que a unção seja abençoada. Quando você abençoa a unção na vida dos seus filhos e você vai ministrando que a unção, porque às vezes a gente se concentra no corvo e a gente quer pegar o corvo, e você não precisa se preocupar muito. Às vezes você precisa fortalecer a unção, você precisa engrandecer a unção, você precisa alimentar a unção, você precisa botar a mão na cabeça dele e dizer: você é ungido, você é ungido, eu abençoo, a unção está em ti, eu proclamo que a unção está em ti, vai vencer, vai prevalecer sobre esse corvinho que está aí. Não sei, mas tem uma unção maior aí, tem uma unção poderosa. E Noé espera mais 7 dias para soltar a pomba, e na terceira vez que Noé solta a pomba, está no versículo 12, esperou ainda outros 7 dias, soltou a pomba e ela não voltou mais para ele. O que significa? A unção é suficiente para vencer a iniquidade que tem lá fora. Isso tudo aconteceu antes de Noé sair da arca. Ele só está abrindo a janela. Abrir a janela é: o que tem lá fora? O que me espera lá fora? E lá fora tem muita iniquidade, tem muito demônio. Toda essa iniquidade dos nossos pais viajou conosco dentro da arca. Eles morreram, mas deixaram essa herança, deixaram os pecados. E agora nossos filhos vão nascer, mas eles vão enfrentar o corvo. Mas tem uma pomba também, tem uma unção também. A nossa vitória é investir na pomba, a nossa vitória é fortalecer a pomba, a nossa vitória é alimentar a pomba, é fortalecer essa unção que está nos esperando lá fora. Agora, deixa eu dizer o que a pomba está dizendo quando ela não volta mais. Quando ela não volta mais, ela está dizendo 3 coisas. 3 coisas. Primeiro que a unção é suficiente. Tem uma música que nós cantamos aqui que diz: uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, ele vai combater. Não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção infalível serei. Atos capítulo 1, verso 8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós a unção do Espírito Santo. Ao descer sobre vós a unção do Espírito Santo, recebereis um poder para vencer o corvo que está em você, que está na carne, que está nos filhos, que está no mundo lá fora. Há uma unção poderosa. E a primeira coisa que a pomba está dizendo quando ela sai lá para fora é: vem comigo, porque há uma unção para vencer o mundo. Pode sair da arca, que eu já fui na frente. Pode sair da arca, que eu já plantei a oliveira já cresceu, já deu fruto. Pode vir que tem uma unção. Olha, meus irmãos, o Senhor nos mandou para o mundo de iniquidade, é verdade. Ele mandou atravessar o dilúvio, pôs na arca, agora abre a porta da arca. Tem uma iniquidade lá fora. O mundo que Noé achou não foi um mundo fácil, foi o mesmo mundo de Adão, foi um mundo de iniquidade. Estava lá fora, mas a pomba já tinha saído daquela arca. O corvo saiu primeiro, mas a pomba também saiu. E ela foi, e ela preparou uma unção, e ela diz: quem é de Deus, vem comigo. Quem é de Deus, vem comigo. Quem é de Deus, vem beber da minha fonte. Porque tem 2 realidades aqui fora. Quem não é de Deus vai achar muita carniça para comer. Quem não é de Deus vai achar muita coisa da carne nesse mundo para se alimentar. As 2 propostas estão aí. Meu Deus. Então, a primeira coisa que a pomba fala é: a unção é suficiente para vencer no mundo. A segunda coisa que a pomba fala é: eu estive com você na prisão. Olha para mim, irmãos, por favor. Deus fez uma obra muito grande na minha vida em 2017, mas só tem 3 anos. Alguém diz comigo, só 3 anos. Só 3 anos. E assim, meu pastor tem 3 anos de vida. Pastor tem 3 anos de vida. Tem 3 anos, o velho morreu. Morreu 3 anos atrás, quem lembra? Glória a Deus.
Quem lembra? Lembra aí, crente? Quem lembra do velho pastor? Faz de conta que você não lembra, não, que você lembra. Você lembra do velho pastor? Você falou mal dele? Quem lembra do velho pastor? Aleluia. Isso. Morreu. Morreu. Mas presta atenção. Presta atenção. Esqueci o que eu ia falar, Jesus. Me ajuda a lembrar. Me ajuda a lembrar. Sim, às vezes eu estou aqui celebrando o que Deus fez. E Ele lembra a mim. Quantos anos você passou preso? Quem estava contigo? Eu. Às vezes você só celebra o Deus que te tirou da cadeia. Esquece de celebrar o Deus que estava sentadinho com você lá dentro daquela cadeia. Deus, é verdade. Enquanto você estava preso dentro daquela arca, eu estava lá contigo. Enquanto você estava lá amargurado naquela prisão que não conseguia se libertar, eu estava lá com você. Aleluia. Você não estava sozinho no seu cativeiro. Eu estava só esperando a unção fortalecer para te tirar de lá. Eu estava só esperando o momento de eu sair da arca para te levar comigo. Então, meus irmãos, eu quero celebrar aquele que esteve conosco na prisão. Alguém levanta uma mão pelo menos e começa a louvar a Deus. Começa a dizer obrigado porque você sempre esteve comigo. Quando eu não entendia, você estava comigo. Quando eu não queria, você estava comigo. Quando eu era frio, você estava comigo. Quando eu não te buscava, você estava comigo. Você estava comigo dentro da arca. Espírito Santo de Deus, eu te adoro nesse lugar, pois tu és a pomba que está com a igreja dentro da prisão. A igreja pode estar presa, a igreja pode estar amarrada, mas tem uma pomba conosco, tem um Espírito dentro da arca. Uma hora ele vai sair pela janela e vai nos levar com ele. Aleluia! Ei! Ei! Aleluia! A palavra de Deus diz que Ele é o Deus de perto e é o Deus de longe. Isso é quando você não sai do lugar, que a vida é só rodar. Ele está com você também. Ele está com você também, dando voltinha junto com você. Eu sei, meu filho, você não está pronto para libertar ainda, né? Você não está pronto ainda, eu estou dando voltinha junto contigo aqui. Sua vida não sai do lugar, não é? Mas eu estou contigo aqui. Mas eu estou só esperando o momento para te puxar pela tangente. Aleluia! Primeira coisa que a pomba fala ao sair da arca é: a unção lá fora é suficiente. Vamos, podemos ir e vamos poder. A segunda coisa que a pomba fala é: era eu que estava com você lá dentro. Quando você não entendia, quando você não queria, quando seu coração era duro e frio, eu estava com você. Quando você vinha na igreja uma vez só por mês, eu estava lá. Eu estava com você. A terceira coisa que a pomba fala é o seguinte: eu movi de lugar. Eu estava na prisão contigo, rodando com você, rodando, parecia que sua vida não ia para lugar nenhum, e parecia que eu não estava falando nada, não é? Eu aceitei tolerar aquela vida que não ia para lugar nenhum, mas agora eu já saí. Agora eu já saí. E se tu não sair, tu não vai ter mais a minha presença onde tu está. Tu não vai ter mais a minha ajuda onde tu está. Tu não vai ter mais o meu alimento. Eu te alimentei na prisão. Eu te consolei na prisão. Eu te ajudei a caminhar na prisão. Mas eu não estou mais na prisão. Eu já saí. É hora de libertação. É hora de libertação. Ou você sai comigo, ou vai ter problema aí. Porque não vai ter mais consolo, não vai ter mais ajuda, não vai ter mais alimento dentro da arca. A comida acabou dentro da arca. A água acabou. Ou sai lá para fora e busca uma vida de libertação, porque eu já voei daí de dentro. O Espírito Santo está dizendo: eu já saí. Eu já saí de muitos lugares que você viveu a vida inteira. Eu já saí, eu construí essa arca só para transportar você daqui para cá. O transporte já aconteceu, a janela já abriu e eu já saí. Eu já saí, eu não estou mais na prisão. Eu não estou mais em 2017, o Espírito Santo chegou para mim e falou: estou saindo da prisão. Quer ir comigo? Estou indo contigo, vamos embora, que já chega dessa fase. Alguém levanta uma mão e fala: chega dessa fase. Deixa ela de pé e fala: me arranca agora. Me leva contigo, me leva, fica de pé onde você estiver e fala: Senhor, me arranca dessa fase agora. Vai comigo, me leva para um outro lugar. É o momento do Espírito Santo agir no culto agora. É o momento do Espírito Santo agir no culto. E Ele está dizendo: eu já movi.
Eu já estou num novo lugar. Vem comigo, porque agora eu tenho uma nova proposta para você. Alguém que está de pé nesse lugar começa a dizer: me dá novos sapatos, porque eu preciso ir para um novo lugar. O Espírito Santo já voou de dentro da arca da minha prisão, de dentro da situação do meu cativeiro. Ele já saiu de lá e ele está me dizendo: caminha comigo, vem comigo, vem comigo, entrega os ladrões, entrega tudo aquilo que te prendia lá dentro, entrega a iniquidade dos teus pais, entrega tudo aquilo que viajou contigo dentro da arca, até aqui. Ó, eu sou crente, mas a iniquidade está aqui, viajou comigo. Sou crente, mas o roubo está aqui, viajou comigo. Sou crente, mas a perversão sexual, os pensamentos impulsos estão aqui, viajou comigo. Sou crente, estou na igreja, mas a ira está aqui. Eu sou igual uma bomba explodindo. Em qualquer momento eu estou explodindo de raiva, porque a iniquidade viajou comigo. Mas o Espírito Santo está dizendo: eu já saí dessa arca. É hora de você dizer: Espírito de Deus, me leva. Me leva. Alguém diz: me leva. Me leva para um novo lugar. Eu já fui morno, mas agora eu vou ser quente. Eu vou para um novo lugar agora. Alguém diz: Senhor, me leva para um novo lugar. Olha, irmãos, o Espírito Santo está agindo agora. Nesse momento agora. Quem quiser vir para o altar, vem. Pode ajoelhar um pouquinho separado do outro, mas pode vir. Quem quiser vir para o altar, quem quiser subir aqui em cima para ficar, pode subir, fica em algum lugar. Mas vem para o altar, toda a igreja. Vem para o altar. Pode vir. Pode ficar assim, os dois pezinhos de distância um do outro. Mas pode vir, escolhe um cantinho e começa a dizer: me tira da arca nessa manhã. O Senhor já saiu da arca da prisão. O Senhor já saiu. Alguém começa a entregar a iniquidade dos seus pais. Senhor, quem quiser que subir aqui no púlpito, vir orar aqui atrás, pode vir. Mas começa a orar agora e dizer: hora da minha libertação. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que sair. Crente não deixa a cruz, mas vai até o fim. Se cair meu ao teu lado, ele não faz não. Está sempre protegido por um batalhão. Deus dá ordem a seus anjos para proteger. Enquadrado desse jeito não existe poder. Vamos seguir lá para fora Os passos de Jesus vão levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. o dia Estava cena de mim. Alguém clama pela sua libertação nessa manhã. Alguém fala para Deus: me tira, me tira, Senhor, jamais desistir. me tira da prisão. Ele muito insistiu, eu sairia dali sem sua bênção na mão. Enquanto ele insistiu, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nessa barriga de ao som de Deus sobre. Não acaba longe, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. Enquanto ele insistiu, o anjo lhe tocou e abençoado então. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui.
quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Por favor, olhe comigo nessa manhã. Diga assim para o Senhor: Senhor, eu te entrego a ira que viajou comigo. Veio dos meus pais. Está comigo. Mas eu te entrego esse corpo, toda perversão sexual da minha família que viajou comigo. Eu te entrego. Todo o sangue derramado na minha família, todo aborto, todo assassinato, toda violência, eu te entrego. Todo roubo financeiro e miséria, roubo de coisas pequenas, roubo de coisas grandes, roubo do dízimo, tudo que for roubado do Senhor, roubado de outras pessoas, eu te trago os ladrões nessa manhã. Senhor, me tira da prisão, a prisão dos meus pais, a prisão da iniquidade que viajou comigo. Permanece ao Senhor em oração, porque o Espírito Santo está libertando vidas agora nessa manhã. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me toca. Essa manhã é uma manhã de libertação, uma manhã de cura, uma manhã de libertação. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Alguém ora comigo e diga assim: Senhor, eu te entrego todo o pecado sexual, toda traição, todo adultério dos meus antepassados, todo abuso, eu te entrego. Toda perversão sexual, toda bestialidade, eu peço perdão pelos meus antepassados. Libera a minha vida íntima, redime a minha vida sexual, o sangue de Jesus. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Alguém diz comigo nessa manhã: Senhor, eu te trago toda idolatria, todo beijo aos santos, toda promessa, toda procissão, toda vela acesa, toda adoração aos ídolos, todo acesso aos demônios, pela macumba, pela bruxaria, eu te entrego. Eu trago diante do Senhor todos aqueles na minha família que adoraram os demônios, que fizeram um pacto com eles. Eu renuncio a esses pactos, eu quebro eles, eu ordeno que os demônios devolvam agora no altar tudo que eles receberam dos meus parentes. Eu exijo que seja anulado todo o pacto que meus avós, meus pais, bisavós, trisavós, tataravós, tudo que eles fizeram para adorar o inimigo, eu renuncio. Eu saio dessa arca para uma vida de unção, para uma vida de poder, para uma vida de vitória. Eu renuncio a essas coisas. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Alguém diga comigo: Senhor, eu te entrego o espírito do silêncio que calou a boca daqueles que deviam confessar tudo que ficou no silêncio. Todo o diálogo roubado, eu ordeno, seja trazido ao Senhor. Eu me arrependo
de toda vez que eu me calei, eu deixei o espírito do silêncio roubar a conversa que eu tinha que ter tido com aquela pessoa. Eu me arrependo, eu renuncio. O espírito que calou minha boca, que roubou minha confissão na minha família, tudo que ficou oculto, tudo que foi calado, escondido, eu ordeno que se apresente diante do Senhor, que seja confessado. Eu proclamo nada mais encoberto na minha vida ou na minha família. Eu entrego o silêncio. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Alguém diz assim: Senhor, eu entrego toda mentira, todo engano, tudo que é falso, enganoso dos meus pais, da minha família, da minha vida. Trago hoje o espírito da mentira que roubou a minha família, roubou a honestidade, a transparência, roubou a confissão. Mentimos, Senhor. Meus pais mentiram, Senhor. E eu trago a mentira. Eu renuncio à mentira. Eu ordeno que toda mentira seja arrancada da minha família, em nome de Jesus. Vou deixar você orar por um minutinho. Vou deixar você falar com Deus. Deus está limpando, 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 Deus está limpando. Nessa manhã Deus está limpando a arca, Deus está limpando a arca, Deus está limpando a arca. Deus está limpando a arca nessa manhã. Deus está limpando a arca, Deus está limpando a arca. Deus está limpando a arca da sujeira que viajou conosco. A sujeira que chegou aqui não vai prosseguir. Deus está limpando a arca. Nós estamos saindo para fora sem a sujeira. Toda sujeira agora, em nome do Senhor Jesus. Alguém diz comigo: Senhor, eu te entrego toda falta de perdão, amargura, ofensa, ressentimento, maldição, fala mal uns dos outros. Na minha família, eu peço perdão por toda maledicência que os meus parentes amaldiçoaram uns aos outros. E toda vez que eu fiz isso também, eu peço perdão. Agora, Senhor, eu renuncio à maldição dos meus pais, dos meus antepassados. Toda palavra maldita que eles lançaram sobre os filhos, sobre as mulheres, sobre os homens, sobre as finanças, sobre os casamentos, eu cancelo agora, eu renuncio agora, e eu abençoo agora os meus parentes. Eu cancelo toda maldição com a bênção, em nome do Senhor Jesus. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Alguém diz agora: eu me abro para o Espírito Santo. Vamos ficar de pé onde você estiver, fique de pé. Diz: eu recebo a unção do Espírito Santo. Eu ordeno que a unção que está em mim seja multiplicada. Aumente a unção. Cresça a unção. Eu ordeno que o corvo seja vencido. Eu proclamo o poder da pomba na minha vida, na minha casa, nos meus filhos. Eu declaro: a pomba vai prosperar. A pomba vai vencer. A pomba é a minha vitória. Diga comigo: receberei esse poder
ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo. Espírito Santo, eu te recebo nessa manhã. Uma só palavra que Deus manda Vai fazer a minha vida mudar. em batalhas Eu vou triunfar, porque eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça perder. Não importa o que enfrentarei, A unção imbatível serei. a unção imbatível serei. A unção imbatível serei.